sincero e honestamente no tratamento de uma dor lombar crônica ou de uma dor lombar aguda, com dor radicular ou sem dor radicular, isso é aquela dor que desce na perna, ou aquela dor que é simplesmente central na lombar, vai para a glúteo de um lado, glúteo do outro, o paciente fica extremamente confuso com a diferença na comunicação entre médicos e fisioterapeutas. Enquanto o fisioterapeuta insiste para que ele faça a reabilitação, porque só a reabilitação vai recuperar a função, vai reduzir a dor dele de forma duradoura, médicos mandam parar a fisioterapia, mandam parar a atividade de impacto, mandam parar alongamento, mandam ficar de repouso, e nessa brincadeira o paciente geralmente tende a ouvir somente o médico, porque existe uma hierarquia na área da saúde, onde para a sociedade o médico estudou mais do que todo mundo, e por isso, infelizmente, na maioria dos casos, os pacientes seguem os médicos. O que eu tô aqui para falar para você é que não acredite nem no que o fisioterapeuta fala, nem no que o médico fala. Teste o tratamento de ambos, uma de cada vez, e tire suas próprias conclusões. Sabe por quê? Por causa desses estudos aqui. Então, voltando ao ponto aqui, pessoal, a questão é muito mais sensível do que você pode imaginar, porque olhando de fora uma situação como essa, de um paciente em crise, diante de um educador físico, que é o personal dele, de um médico, que é o médico de confiança da família dele, de um fisioterapeuta que está orientando a reabilitação dele, né? Educador físico treinamento, fisioterapeuta reabilitação, médico doença, né? Lesão e por aí vai. Então, tentando trabalhar em conjunto, e a questão é sensível porque não é uma questão de reserva de mercado, onde o fisioterapeuta quer ganhar do paciente, o médico também quer ganhar, o educador físico também quer ganhar, e todos estão achando que vão perder o cliente por causa da orientação do outro profissional. A questão é muito mais profunda do que essa. A questão é sobre um profissional que está atualizado, segundo as diretrizes científicas, como essa que eu vou colocar aqui, e um profissional que não está atualizado, independente de sua profissão. Então, por exemplo, você teve uma crise de coluna há 4 dias, e aí, durante essa crise, você já tem uma história de dor lombar, muitos anos atrás, que sempre foi gerenciada só com medicação. E aí, há 4 dias você tem uma nova crise, essa crise irradia dor na sua perna, adormece, formiga, desce na batata, desce no pé, você fica com dificuldade de andar, dificuldade de deitar, dificuldade de levantar, começa a incomodar muito, a atrapalhar seu sono. E aí, esse artigo aqui que eu tô colocando, ele analisou quase 1.000 pessoas, 973 pessoas com episódio de dor lombar aguda. Isso quer dizer que a dor era com até 2 semanas de duração, apenas 2 semanas. E desses 973 pacientes acompanhados, 406 transitaram de uma dor aguda para uma dor crônica. E por que isso é problemático? Isso é problemático porque existem fatores ligados à transição de uma dor aguda para uma dor crônica. Todo mundo que tem uma dor aguda sabe que é muito mais fácil resolver uma dor aguda. Todo mundo que tem uma dor crônica sabe que vive anos com incapacidade, né? Dor crônica tem um custo operacional nos Estados Unidos de mais de 650 bilhões de dólares. Isso quer dizer que o custo para tratar a dor crônica é maior do que doenças cerebrovasculares, doenças neurodegenerativas e doenças metabólicas, como diabetes, doenças cardiológicas, como infarto agudo do miocárdio. Para você ter noção de como é grave a questão do gerenciamento adequado de uma dor crônica. Desses pacientes que cronificaram a dor, mais de 1/3 se recuperaram em 12 meses. Você tem noção do que eu tô falando aqui agora pra você? 12 meses. Então, amigo, quando o médico te falar, não, vamos fazer uma infiltração aqui, vamos tomar tal medicação porque você vai resolver, vamos parar tudo, vamos parar a fisioterapia por 30 dias, vamos parar qualquer atividade de impacto com o personal, vamos ficar de repouso. Ele tá jogando contra o problema. Por que ele tá jogando contra o problema, pessoal? Porque a dor é consequência, a dor não é... O problema não é a dor é consequência. Consequência de rigidez, consequência de incapacidade, consequência de descondicionamento, consequência de um jeito de andar diferente por causa da dor, que o paciente não percebe que tá andando diferente, que tá jogando peso na perna diferente. Então, o médico, ele tá jogando contra o seu problema. Ele tá jogando a favor do seu problema, fazendo com que a informação dele faça com que você cronifique sua dor. E aí você pode se assustar com a questão de 12 meses que eu acabei de falar, mas calma. Porque você já percebe melhora mais rápido do que a gente imaginava. Segundo esse estudo aqui, que também é um estudo gigante, publicado no The Lancet, com meta-análise sobre o prognóstico de uma dor aguda, de uma dor lombar aguda e de uma dor lombar crônica. Esse estudo, ele mostra que nas primeiras 6 semanas, o paciente em tratamento conservador, ele já começa a melhorar. E o tratamento conservador não é medicação, gente, não é repouso. Não é injeção, não é corticoide, não é antidepressivo, não é ansiolítico. O tratamento conservador é fisioterapia baseada em evidência científica, fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia especializada em dor crônica. Entende? E qual que é a importância? Porque quando o médico te manda parar, por exemplo, você fez 2 semanas de tratamento com a fisioterapia, não teve resultado, óbvio, seu resultado só vai começar a acontecer até a 6ª semana, entre a 4ª e a 6ª semana de tratamento. Aí você fez 2 semanas de fisioterapia, não melhorou, foi no médico que mandou você fazer repouso por 30 dias. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: 2 semanas de fisioterapia, mais 30 dias de repouso, dá o quê? 6 semanas. 6 semanas é o prazo, segundo a literatura científica, para que seu corpo comece a melhorar. E qual o problema de você melhorar durante o repouso e durante a medicação? Você vai acreditar que o que te melhorou foi o remédio. Você vai acreditar que o que te melhorou foi o repouso. E isso vai fazer com que você se comporte de forma mal adaptativa. Acreditando que o exercício faz mal, que o exercício te piora, que o impacto é ruim e que só o que te melhora é repouso e remédio.
E aí o seu problema vai ficando cada vez mais crônico. Os episódios de crise vão ficando cada vez mais frequentes. A incapacidade vai ficando cada vez maior. O seu sofrimento psicológico vai ficando acentuado. A sua capacidade de aprofundar o sono vai ficando cada vez pior. Você entende o loop infinito que você está fazendo quando você decide tomar medicação e repouso para uma crise de coluna que já iria se normalizar com tratamento conservador em 6 semanas? Você vai melhorar. Gente, olha só. Se você tem uma família com 10 pessoas, todas estão gripadas. 5 vai para uma casa e 5 vai para outra. Na casa 1, todo mundo toma remédio para gripe. Na casa 2, ninguém toma remédio para gripe. Em 15 dias, as 10 pessoas estão melhores. Só que quem tomou o remédio tá achando que é o remédio que melhorou. E quem não tomou remédio tá achando que a imunidade fez você se revigorar. O que é que tá errado aí? O que é que tá errado é que muitas vezes medicação e repouso não fazem você melhorar. É a história natural do seu problema que já iria melhorar dentro desse prazo. Entende onde eu quero chegar? Entende, pessoal? É muito claro, olha as pesquisas aí. E eu vou te mostrar um outro estudo muito interessante, né? Que é uma revisão sistemática sobre a dor lombar aguda. Dor lombar aguda. Gente, 73% dos pacientes têm uma recorrência dentro de 12 meses. Ou seja, o seu problema, ele não tem cura, ele é episódico e recorrente. 73% vão ter um novo episódio em 12 meses. Então, qual a importância da fisioterapia especializada em dor crônica? Eu vou te explicar agora. Durante o seu primeiro episódio, sua crise aguda, você vai fazer um tratamento onde você vai começar a melhorar até a 6ª semana. Quando você começar a melhorar, a gente vai começar a tratar a descarga de peso que você não está jogando peso na perna para se proteger com medo de agravar. A gente vai tratar sua capacidade de executar os movimentos que você não está conseguindo, sua capacidade de ficar deitado, sua capacidade de ficar de pé, seu condicionamento físico, seu status cardiometabólico a partir da 7ª semana. E vamos prolongar esse tratamento até a 12ª semana, completando 3 meses. Dentro desses 3 meses, você vai aprender tudo que você precisa fazer para quando isso aqui acontecer. Isso aqui vai acontecer. Você vai ter dor de novo. Não interessa se você foi pro Einstein, pro Sírio-Libanês, pro Sara Kubitschek, pra médico de seleção brasileira. Não importa se você veio pra mim, se você veio pro fisioterapeuta, pro Pilates da esquina. Vai acontecer outra vez. E a previsibilidade do seu problema, informada por um profissional de saúde, como eu estou fazendo agora com você, vai te dar tranquilidade para quê? Para quando o problema vier, você ter os vídeos dos movimentos que você precisa fazer para começar a se tratar de novo, sem ter que investir novamente dinheiro em um profissional de saúde. Qual o problema dos profissionais de saúde que te dão injeções, plasma rico em plaquetas, infiltrações, corticoides, medicações, mandam você fazer repouso? O seu problema cronificado vai te tornar dependente daquele profissional, e aquele profissional vai ganhar dinheiro em cima de você várias e várias vezes. Então, ó, bota na sua cabeça que não é um conflito de interesse entre fisioterapeuta sabe mais, educador físico sabe menos, médico sabe mais que tal que psicólogo e por aí vai. Há um conflito de interesse em quem quer cuidar de você ou quem quer apenas arrancar dinheiro do seu bolso, sacou? E essa diferença fica nítida em 2 estratégias muito simples. Perceba, o tratamento que estão te oferecendo faz você depender do profissional? Ou o tratamento que estão te oferecendo faz você ficar independente do profissional? Faz você saber o que fazer mesmo sem a presença do profissional? Essa é a diferença do profissional que vai realmente te reabilitar e do profissional que vai fazer você depender dele a vida toda. Saca? Então a gente precisa colocar os pés no chão e não deixar que a crise gere um medo tão grande que domine as suas ações e as suas tomadas de decisões clínicas sobre o que vai fazer. Porque muita gente, olha só, uma paciente que eu atendi, ela teve um episódio agudo de dor lombar e irradiou pra perna. A dor lombar sumiu e ficou só a dor na perna. Ela ficou mais de 3 meses com a dor na perna e aí foi pro hospital. Quando ela foi pro hospital, o médico que estava lá, de plantão, ele não era especialista em coluna. Ele estava lá dando plantão e chegou esse pepino para ele. O que é que ele fez? Ele colocou medicação analgésica, colocou medicação anti-inflamatória, colocou medicação na veia, fez injeção intramuscular de corticoide. A paciente não melhorava a dor na perna, não melhorava. Fez uma ressonância magnética. A ressonância magnética mostrou as alterações compatíveis da idade, mas não mostrou nada que explicasse a dor que a paciente estava sentindo na perna. O médico, coitado, inexperiente, internou a paciente porque achou que a paciente estava tendo uma trombose na perna. Aí fez marcador de sangue dedímero, chamou o vascular do hospital para fazer um ecodoppler com colorido para confirmar a trombose. Tudo negativo, não tinha trombose, não tinha uma hérnia comprimindo o nervo para produzir a dor na perna. E aí, ao invés de tranquilizar a paciente, dizendo que a paciente não tinha nada grave, que esse era um episódio agudo de dor lombar, completamente inespecífico, mediado por múltiplos fatores, que não tem uma causa detectável pra gente saber o que é que tá causando, sabe? Em vez de tranquilizar a paciente, eles colocaram ainda mais medo pra paciente. Olha, ainda não descobrimos o que você tem. Vamos esperar o neurocirurgião que vai chegar aqui na quinta, não lembro o dia, e a gente vai te internar e você vai ficar em observação. A população, ela acredita que quanto mais investigada ela está sendo pelo profissional de saúde, do ponto de vista de número de exames, de imagem, de sangue, de avaliações de outros profissionais, quanto mais examinado a população acha que é, mais bem cuidado ela acha que está sendo. Ela acha que está sendo mais bem cuidada. Só que é completamente o oposto. Caio, por que o oposto? É completamente o oposto porque quanto mais overdiagnoses, quanto mais sobrecarga de exames e de tratamento, mais nóia o paciente tem na cabeça, mais irritado fica o sistema nervoso, mais a amígdala detecta ameaça, mais preocupação, mais ansiedade, mais privação de sono. E ao internar, cada dia internado, acamado, cada dia acamada, o paciente perde cerca de
perde cerca de 1 quilo de massa muscular. E existe um processo de lipossubstituição gordurosa, ou seja, a paciente, ela vai substituindo a musculatura da coluna por infiltrado de gordura, só por estar restrita ao leito. E isso gerou um descondicionamento severo, ao ponto das dores da paciente intensificarem, voltarem para a lombar, surgirem na torácica, surgirem na cervical, tudo mediado por todos esses fatores que geraram mais ansiedade e mais preocupação. Quando a paciente saiu do internamento, ela me descobriu na rede social, veio para avaliação, e eu descobri que ela tinha uma dor na perna relacionada à coluna. Ela tinha uma dor radicular. Havia uma pressão na raiz do nervo dela, que não é detectada no exame de imagem, só é detectada no exame físico que a gente faz. E aí, a gente detectou essa tensão do nervo, começou a utilizar técnicas de destravamento da articulação da coluna lombar, depois técnicas neurodinâmicas para dessensibilizar o caminho pelo qual o nervo passa da coluna até a perna, e essa paciente melhorou mais de 90% em 3 meses de tratamento. E ela falou para mim, Caio, quer dizer que se eu viesse aqui ao invés de ter ido para emergência, você teria resolvido isso sem tudo aquilo que eu passei? E eu falei para ela, não. Infelizmente, a gente brinca que não pode chorar pelo leite derramado. Por quê? Porque no momento que você foi internado, pode ser que os dados do seu exame físico que a gente fez naquele momento da consulta não fossem os que eu encontrei. Pode ser que no dia que você viesse para mim, a minha avaliação não encontrasse nada. E você realmente precisasse internar, porque eu ia ficar com a suspeita de algo grave acontecendo. Então foi importante você ser internada apenas no sentido de que você fez um exame de imagem, o exame de imagem não detectou câncer, não detectou fratura, não detectou tuberculose óssea, não detectou infecção. Então a gente excluiu várias probabilidades de coisas muito graves que poderiam estar acontecendo com você. E isso serve para te tranquilizar, apesar da informação lá não ter sido tranquilizadora para você. Então, no resumo da ópera, pessoal, 2% dos casos acontecem coisas graves. Os outros 98% são gerenciados através de exercício físico, terapia cognitiva funcional, terapia cognitiva comportamental. E dentro desses escopos profissionais estão agindo educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, tá? Então, não é na emergência médica que você vai encontrar a solução de um problema de crise de dor lombar, principalmente quando ela está aguda. Alinhe a sua expectativa para o sentido de não vai melhorar rápido. E se algum profissional quiser te vender um tratamento dizendo para você, não, daqui a 3 dias, daqui a uma semana você tá bom, ele tá mentindo, ou por ser charlatão, ou por ser completo e ignorante do ponto de vista da ciência, como eu te mostrei aqui nesses artigos, tá bom? Compartilha essa informação com o máximo de pessoas que têm crise de coluna, porque a gente salva pacientes de exames desnecessários, procedimentos desnecessários e até mesmo cirurgias desnecessárias, só pela veracidade de uma informação. Então nos ajuda aí a compartilhar esse vídeo para o máximo de pacientes possível que sofrem com dor, para quem sabe a gente evitar sofrimento psicológico, incapacidade e transição de uma dor aguda para uma dor crônica por falta de informação, tá bom? Nunca se esqueça. Movimento é vida. Um grande abraço.